Boa tarde, consultora materno-infantil. Seja muito bem-vinda a essa live que eu preparei com muito carinho no dia de hoje, para que a gente possa conversar, então, né, e esquentar o nosso evento que vai acontecer nos próximos dias, que é a Semana da Consultora Materno-Infantil, um evento que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de dezembro, somente para profissionais inscritos nesse evento, tá bom? Então, caso você tenha chego agora aqui no perfil e não saiba exatamente o que está acontecendo, né? Eu já te convido, então, a se informar, né? Vou te passar aqui agora informações sobre a Semana da Consultora Materno-Infantil. O que é a Semana da Consultora Materno-Infantil? É um evento 100% gratuito e completamente online que vai acontecer para profissionais que têm interesse na atuação materno-infantil, né? E com a possibilidade aí de poder triplicar a renda da atual hora trabalhada, né? Comparando ao que você ganha aí atualmente. Eu já estive aí no seu lugar, eu fui enfermeira plantonista durante 10 anos. E quando eu me dei conta do valor que eu ganhava por hora trabalhada e do quanto eu poderia faturar como consultora materno-infantil, quando eu tive a primeira experiência como consultora materno-infantil, eu falei, meu Deus, eu não consigo desver mais essa grande oportunidade de ser uma consultora materno-infantil, visto todo o retorno financeiro que eu poderia ter, visto toda a gratidão das mães ali no momento daquele atendimento, visto o poder da transformação que eu poderia causar na vida daquelas mulheres e que eu estava causando, porque eu já estava atendendo mães e bebês, né? Eu fui colocada na atuação sem antes saber o quanto que eu podia ganhar, o que eu podia executar, né? Eu fui meio que puxada. E se você é uma mulher, né, que gosta do público materno-infantil, fica nessa live até o final, que eu tenho muito para falar hoje aqui para você do que é essa atuação, quem pode ser, quais são as habilidades, né? Tudo isso para te preparar, te deixar o mais pronta possível para a Semana da Consultora Materno-Infantil. Então, a Semana da Consultora Materno-Infantil vai acontecer, então, nos dias 2, 4 e 6 de dezembro, somente para profissionais inscritas nesse evento. Para quem ainda não se inscreveu, o link tá na bio do meu perfil. Se tiver qualquer dificuldade na hora do seu cadastro, me manda um direct que a gente te ajuda aqui a resolver qualquer questão, mas por hora tá tudo funcionando direitinho, né? E na sequência do seu cadastro, é importante que você entre para o grupo do WhatsApp na segunda página da inscrição, porque é no grupo do WhatsApp que eu e a minha equipe vamos te informar com mais detalhes o que é esse evento, né? O que você vai aprender nos 3 dias de evento e também vai enviar no grupo do WhatsApp o link das aulas para que você assista às aulas, né? Não basta só você se cadastrar no evento, né? Estar no grupo do WhatsApp é muito importante para você receber o link de acesso a essas aulas, certo? Eu vou colocar aqui agora nos comentários o tema dessa live de hoje, né? Que talvez seja a dúvida de muita de vocês. Então, quem pode ser consultora materno-infantil? Quem pode ser? Eu vou abreviar para poder caber tudo aqui. Consultora materno-infantil e as habilidades. Habilidades que esse profissional precisa ter. Que é uma dúvida extremamente comum aí da grande maioria de vocês, né? Quem de fato pode ser consultora materno-infantil? Quais as habilidades que eu preciso desenvolver, né? É só começar a atender? É só me divulgar como consultora materna? Como que é isso, né? E para começar, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui, ó. Eu preparei uma... tá tampando aqui um pouquinho, mas acho que aparece para vocês, será? Eu vou desativar os comentários só para que vocês possam desativar os comentários. Só por enquanto, para que vocês possam ver todos os slides que eu vou colocar aqui nessa apresentação, tá? E depois, se você tiver alguma dúvida, fica nessa live até o final, porque daí você tem a oportunidade de escrever aqui nos comentários e aí a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Então,
Quem é que pode ser consultora materno-infantil, né? A consultora materno-infantil, elas são profissionais capacitadas para oferecer suporte às mães, às gestantes e às famílias em diversos aspectos relacionados à maternidade, cuidado com o bebê e o desenvolvimento infantil, né? A nossa atuação, ela é muito rica. O trabalho de uma consultora materno-infantil, ele envolve uma série de questões, não é específico em determinada atuação. Então, é muito comum eu receber aqui no meu perfil profissionais achando que consultora materno-infantil é a mesma coisa de consultora de amamentação. E não, gente, não é. É claro que uma questão muito comum, uma dúvida muito comum, uma insegurança muito comum das mulheres que gestam e das mulheres ali que estão no puerpério é a amamentação. É uma dor muito forte, né? E é uma dificuldade muito grande. No nosso país, no Brasil, infelizmente, existem muitos mitos, muita crença, muito comércio, muito produtinho, né? É muito disso que me diz que a mulher tem que fazer no período da gravidez para conseguir amamentar o seu bebê. Então, ela sai fazendo uma série de coisas, achando que aquilo é compatível com a amamentação, ou então dando mais valor para um produto do que para uma consultoria de amamentação na gestação, né? Que as coisas meio que se perdem. É muito comum uma mulher virar pra mim e falar assim: eu comprei uma bomba elétrica. Aline, eu tenho 3 bombas elétricas. E por que bomba elétrica? Você sabe o momento certo? Mas toda gestante não tem que ter? Não, toda gestante tem que ter conhecimento. Não exatamente bomba elétrica. E eu te digo mais. O preço de uma bomba elétrica, né, é muito maior, financeiramente dizendo, do que uma consultoria materno-infantil que, de fato, é efetiva em tudo que você precisa no seu pós-parto, né? Então, a mulher, ela gasta dinheiro na gestação. Ainda que isso seja uma objeção de muitas profissionais, né? Mas não tem campo para todo mundo. Mas será que dá dinheiro? Mas será que é possível? As mulheres, elas já gastam dinheiro na maternidade. Elas já investem muito durante a gestação e o pós-parto. Tanto é que elas gastam dinheiro com um monte de produtinho. E por que no lugar de gastar dinheiro com um produtinho, elas não investem o mesmo valor no seu trabalho? Onde é que está o erro aí? Primeiro, a gente não tem consultora materno-infantil na mesma proporção que esse número de mulheres que ganham bebê todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas diariamente nascem aproximadamente 7.000 bebês no nosso país, né? Esse número oscila, claro, mas é em torno de 7.000 bebês. E ontem, no vídeo que nós postamos aqui ontem, que foi o dia, né, da prematuridade, 340.000 bebês nascem anualmente prematuros. E destes, gente, praticamente 100% precisam do nosso auxílio, porque o prematuro, ele tem várias questões que impactam de forma muito negativa na amamentação. Eu mesmo sou mãe de um prematuro que eu não consegui amamentá-lo mais que 2 meses. Hoje ele tem 14 anos, né? Ele já não é mais um prematuro, já é um homem mais alto do que eu, um adolescente mais alto do que eu. Mas na época eu não conseguia amamentá-lo, visto todas as dificuldades dessa fase, né? E visto que eu não conhecia essa atuação. Eu estava no meu 2º ano de graduação da faculdade, né? E eu só fiquei ali seguindo diquinhas de um professor, o outro professor que disse, a vizinha que falou, a minha avó, a minha mãe, mas ninguém amamentou, né? É só diquinha de quem achava que estava contribuindo alguma coisa no meu processo. Na melhor das intenções, claro, mas não foi um auxílio profissional. Tanto que não foi positiva a minha experiência, né, com essas diquinhas, mesmo com os meus professores da faculdade, que não eram especialistas e capacitados em amamentação, que o Breno desmamou com 2 meses de idade, né? Então, é desafiador, é muito difícil a amamentação para a maioria das mulheres, né? E é por isso que, às vezes, se confunde a atuação da consultora de amamentação com a atuação da consultora materno-infantil. Mas a consultora materno-infantil, ela traz muito do aleitamento materno na sua bagagem técnica, né? No seu conhecimento técnico. Traz sim, mas não é só essa vertente. A gente tem muito mais para acrescentar para essas mulheres desde o período da gestação. E hoje eu vou falar aqui para você quais são as habilidades que essa profissional precisa ter para atuar com mães e bebês e quem é, por fim, que pode ser consultora materno-infantil, tá? Deixa eu trocar aqui a lâmina
né? Então, quem é que pode atuar como consultora materno-infantil? Primeiro, os profissionais de saúde com formação específica, né? Às vezes a gente tá lá no nosso cantinho, no nosso mundinho, achando que dali a gente não pode sair, né? Eu, como enfermeira concursada, tinha exatamente essa mentalidade. Ai, não, já tô aqui, já tá tudo certo, não sei o quê. Até que o tempo foi passando, eu fui percebendo que o mundo tava ficando para trás, eu presa ali naquele lugar, na ilusão de que um concurso poderia me proporcionar tudo que eu precisasse, né? E não, como tudo na vida tem vida útil, para mim o concurso também teve uma certa vida útil, né? Então, pode ser uma consultora materno-infantil, por exemplo, enfermeiros com capacitação em obstetrícia, com capacitação em neonatologia ou sem capacitação fora a faculdade de enfermagem, né? Assim como os técnicos e auxiliares de enfermagem também podem ser consultores materno-infantil. A questão é que existe muito essa cultura do cuidar pelo enfermeiro, que a enfermeira cuida. Então, a gente só precisa, o enfermeiro, ou a auxiliar ou técnica de enfermagem, que for atuar como consultora materno-infantil, precisa muito trabalhar a mentalidade da doação profissional. Porque Florence Nightingale já vinha ali na doação dos seus trabalhos, né? E a gente tem eu falo a gente porque eu também sou enfermeira. Nós temos muita dificuldade em precificar, em impor ali, né? Essa questão da cobrança. Porque culturalmente no nosso país a enfermeira faz tudo por doação, por amor, né? E a enfermagem, apesar de ser uma profissão que se desenvolve muito bem na consultoria materno-infantil, é a atuação que mais tem dificuldade em precificar os seus serviços, tá? Então, fique muito atenta, se você é da equipe de enfermagem, enfermeira, auxiliar e técnico, já deixa aí no seu radar, porque talvez você tenha muita dificuldade nessa questão, e é uma habilidade emocional sua que precisa ser aprimorada, tá? Fisioterapeutas podem ser consultores materno-infantil? Claro que podem, né? Eles já têm ali algumas habilidades desenvolvidas na sua especialização, na sua faculdade, né? Por exemplo, a fisiologia humana, né, o funcionamento, a anatomia humana, em que eles têm o pezinho a mais ali já no cuidado materno-infantil. Muitos fisioterapeutas, inclusive, já trabalham com saúde pélvica, reabilitação no pós-parto, né? E eles podem oferecer também suporte para recuperação física materna. E aí, através de um curso, um programa voltado para desenvolvimento da consultora materno-infantil, ele engloba esse trabalho nas atividades que ele já desenvolve, né? Então, acaba que ele consegue ampliar essa esteira de produtos, tá? Nutricionistas também podem ser consultoras materno-infantil? Claro que podem, né? Elas são focadas muitas vezes em nutrição materna durante a gestação, a lactação, a alimentação do bebê, introdução alimentar, por exemplo, e elas podem muito bem, as nutricionistas, agregarem o conhecimento, né, da consultora materno-infantil e ter mais essa demanda ali de atividades, de serviços para oferecer para as gestantes e para as puérperas com os seus bebês, tá? Psicólogas também podem ser consultoras materno-infantil? Claro que podem, né? A psicóloga já tem todo um papel ali da empatia, né? De se colocar no lugar, de entender muito sobre baby blues, sobre a depressão pós-parto, sobre muitas questões adaptativas da mulher a essa fase do ciclo gravídico puerperal, da aceitação desse bebê, inclusive, né? Que muitas mulheres engravidam acidentalmente ou então gestam um bebê arco-íris, né? Então, a psicóloga, como uma profissional da saúde, ela tem ali na sua bagagem técnica, na sua formação anterior, várias habilidades, né, que podem ser aproveitadas na atuação como consultora materno-infantil, tá? Então, é para todo mundo. Vocês estão vendo que é para todo mundo a atuação como consultora materno-infantil? E a consultora de amamentação, que já é certificada, que já atua como consultora de amamentação, excelente, né? Já cerca ali já de 50% das atividades de uma consultora materno-infantil, a consultora que já trabalha como consultora só de amamentação, ela vai ampliar o leque de oportunidades. E, gente, eu já fui um pouco dessa mulher também, né? Inclusive, aqui na apresentação não tem essa atuação, mas além de ser enfermeira,
o primeiro curso que eu fiz para atuar com mães e bebês, né, na consultoria materno-infantil, mas não é uma obrigatoriedade que todo mundo tenha que ter esse serviço, porque alguns serviços são específicos de algumas formações acadêmicas, foi o furo de orelha humanizado. Eu achava que só com a formação de furo de orelha humanizado, eu era capaz de conquistar muitos clientes e de um dia exonerar do cargo público, que era, então, o meu principal objetivo, né? E aí eu percebi que não, né? Que bebê fura orelha uma vez só na vida, né? Às vezes, no máximo que acontece no domicílio é você furar a orelha do bebê, depois furar a orelha da mãe, furar a orelha da avó. Eu já vivi isso também, né? De atender uma família que a avó não tinha furo de orelha. Era o sonho dela. E aí, no momento do atendimento, ela fez assim: ah, eu até furo a minha orelha se eu tiver com o mesmo brinquinho da minha... Não era avó, gente, era bisavó. Não era avó, era bisavó, da minha bisnetinha. Eu falei, meu Deus, que eu tenho outro brinco bolinha aqui nessa bolsa, né? E eu tinha. E aí eu fiz o furo de orelha das duas, e eu preciso até achar essa foto. Eu tenho uma foto das duas de orelhinha furada, né? Então, assim, é o máximo que eu conseguia chegar. Às vezes de agendar na mesma rua ou no mesmo condomínio, 2, 3 furinhos de orelha, mas era o máximo que eu conseguia de faturamento, né? Era furos em conjunto. Mas depois que dava certo aquele furo, a família nunca mais precisava de mim. E aí eu passei a investigar, a querer mais. Não é possível, tem que ter outras atuações. E aí eu fui tentar identificar outros serviços que eu poderia oferecer para o público materno infantil. E aí o furo de orelha humanizado, no meu caso, que eu sou enfermeira, passou a ser apenas um dos vários serviços que eu ofereço dentro da área materno-infantil, tá? E a consultora de amamentação, às vezes, é o mesmo caminho. Ela faz um curso de consultoria de amamentação acreditando que só o curso de consultoria de aleitamento materno vai ser o suficiente para ela triplicar a renda dela, para ela poder ter mais flexibilidade, ser dona da agenda, aumentar o faturamento. E aí ela descobre que só com a consultoria de amamentação muitas vezes não é possível. É claro que eu não estou falando aqui de todo mundo, mas a grande maioria dos profissionais se decepciona ao ver o quanto é difícil montar essa cartela de serviços para que de fato a gestante ela tenha atratividade pelo seu trabalho, né? Agora, a consultora materno-infantil, a consultora de amamentação, que se aprofunda nos conhecimentos e se torna uma consultora materno-infantil, ela consegue ter uma esteira de produtos mais palpável, mais rentável, criar um vínculo com essa mulher, é o que eu sempre falo para as minhas alunas. A gente precisa criar um vínculo com a mulher, porque no momento que ela sente dor, no momento que ela está com a dificuldade, ela vai atirar a pedra dela num profissional que estiver mais perto, né? E não é isso que a gente quer como consultor materno-infantil. A gente quer criar um vínculo com a mulher, né? E a gente cria um vínculo durante o período da gestação. E muitas consultoras de amamentação têm dificuldade em pegar essa mulher na gestação. A consultora materno-infantil não tem essa dificuldade. Ela sabe como conquistar a mulher no período gestacional, porque ela tem serviços que ela oferece para a mulher que gesta. E dessa forma, ela já conquista a confiança dessa mulher, já deixa lá o seu voucher de desconto para os próximos serviços e ela já faz a escala dela de venda de serviço para a mesma família dentro dos próximos 30 a 60 dias, né? Então, é isso que a gente precisa desenvolver. Por isso que eu tô aqui falando de todas as profissionais que podem atuar como consultora materno-infantil. Vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir falar de todo mundo. E as queridas doulas. Eu já atuei como doula e eu como enfermeira obstetra de assistência ao parto também. Já tive muitas doulas bacanas ali junto comigo na assistência ao parto, né? E doulas podem ser consultoras materno-infantil também. Como assim, né? Sim, elas já trabalham com gestantes, elas já trabalham no ciclo gravídico puerperal. Falta isso aqui, ó, para elas se desenvolverem, para terem uma esteira de produtos para oferecer para essa mesma mulher e para essa mesma família, né? Existem muitas doulas, por exemplo, que optam pelo caminho da consultoria materno-infantil justamente pelo cansaço de sair na madrugada para atender parto.
E eu fui um pouco dessa mulher também quando eu atuei como enfermeira obstetra na assistência ao parto. É lindo de ver a atuação desses profissionais, mas de fato é exaustivo e um ato de muita coragem você sair no meio da madrugada para atender a assistência ao parto, né? Então, por acaso, se você é uma doula aí, né, que tá vislumbrada com a sua carreira, excelente, a gente precisa muito de pessoas como você no mundo, mas incluir a consultoria materno-infantil nos seus serviços faz com o passar do tempo você tenha outras possibilidades de serviço e quem sabe um dia deixe essa rotina da madrugada um pouco mais de lado, tá? Então é importante você saber que você também pode ser consultora materno-infantil, tá? Educadoras perinatais, a mesma coisa. Também uma profissão maravilhosa, né? Para quem já pôs o pé no atendimento com mães e bebês, para quem já está experienciando esse tipo de relacionamento, né? Essa tratativa com esse público. Tem gente, né? E eu tinha colegas da enfermagem dentro do hospital que era exatamente assim, que não tem destreza com o público materno-infantil, que não consegue lidar com uma grávida, porque, gente, vamos combinar, né? Eu já gestei 2 vezes. Grávida, às vezes, fica mais enjoada, grávida, às vezes, fica um pouco mais seletiva, grávida, às vezes, implica com algumas questões. Grávida é uma pessoa exigente, né? Ela tem uma série de exigências ali. Então, o profissional que vai atuar com o público materno-infantil, ele precisa ter um pouco de afinidade. Não dá para forçar você a querer trabalhar com o público somente por dinheiro, somente por flexibilidade. A gente precisa estabelecer um conjunto de habilidades, né? Tanto técnicas quanto emocionais. Eu já vou falar das habilidades aqui, mas quero terminar antes de falar sobre quem pode ser esse consultor materno-infantil, tá? Mas fato é que as educadoras perinatais, elas já atuam com mães e bebês. Então, você que já atua ali preparando a mulher para o parto, que já fala das medidas analgésicas, assim como a doula, né? Mas não está especificamente na doulagem, você só está ali naquele trabalho de preparo da mulher para o ato do parto, né? Nossa, trazer a consultoria materno-infantil para o portfólio dos seus serviços é uma excelente oportunidade de aumentar os seus ganhos, de vender mais vezes para a mesma família que já está estabelecendo uma relação de confiança com você, tá? Então, educadoras perinatais podem e devem ser consultoras materno-infantil. Quem mais? Pedagogas e psicopedagogas? Claro, gente. Pedagogas e psicopedagogas, elas têm habilidades, né, diferenciadas. E eu quero, nesse momento, enaltecer esses profissionais maravilhosos, né, que podem atuar no apoio a mães e bebês, inclusive em famílias com crianças um pouco maiores, né. Elas já focam naturalmente no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, orienta sobre desafios comportamentais e, gente, o que a gente mais tem na gestação e no puerpério são desafios emocionais e comportamentais dessa família, né. Pedagogas e psicopedagogas têm na essência delas o ato de educar, o ato de ensinar, o ato de fazer a mulher não somente absorver aquele conteúdo educativo, mas também de ser a autocuidadora, né? De exercer esse papel. Então, a pedagoga e a psicopedagoga são profissionais excelentes, assim, que contribuem a mulher a exercer esse caminho com mais facilidade no aprendizado, né? Todos nós, a gente tem habilidades específicas na nossa vida que a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Algumas pessoas têm facilidade na comunicação, outras têm facilidade na escrita, não só na verbalização, outras têm facilidade técnica de procedimento, que é o que mais a gente tem nos hospitais, né? Fisioterapeutas, fonos, que têm habilidade ali no desenvolvimento das técnicas, né? E as psicopedagogas e as pedagogas, elas têm essa facilidade educacional. Isso não impede que quem é enfermeiro, quem é físico, quem é fono, desenvolva essa habilidade da pedagoga e da psicopedagoga. Mas fato é que elas têm na essência delas já esse comportamento, essa habilidade. Então, elas podem também ser consultoras materno-infantil, tá? Basta que elas tenham, então, esse aprofundamento técnico específico de quem vai atuar com esse público, tá? E os profissionais
profissionais que atuam nas terapias integrativas. Gente, eu amo. Sabe por quê? Dentro da minha formação, eu trago muito sobre as terapias integrativas, né? Eu ensino algumas delas, porque são extremamente eficazes, né? Gestantes têm ali uma limitação com o uso de medicamentos. Puérperas também têm limitação no uso de medicamentos, por conta da amamentação, por conta da cicatrização dos pontos, tem uma série de questões, né? Então, nada mais efetivo nesse mundo do que aprofundar os conhecimentos nas práticas integrativas, né? E levar essa oportunidade para o público que gesta, tá? Quantas mulheres eu auxiliei com náuseas através de óleos essenciais e algumas sementinhas na orelha, né, que é a auriculoterapia. Quem já trabalha com terapias integrativas, que são as PICs, que, não sei se você sabe, mas é uma atuação regulamentada pelo Ministério da Saúde, inclusive, por isso que eu trago aurículo e aroma dentro da minha formação de consultoras materno-infantil. Quem é profissional das práticas integrativas já atendem gestantes em seus consultórios, né? Já tem o público materno-infantil encaminhado por obstetras, por pediatras, por outros profissionais da saúde, porque sabem que esse público não tolera o uso de medicamentos, né? Então, às vezes, é para ajudar a contribuir numa ansiedade para esse bebê nascer, para contribuir no controle de uma depressão pós-parto, é para contribuir no manejo de produção de leite materno. Eu já contribuí, né? Tinha uma época lá no hospital, quando eu fiz o meu curso de auriculoterapia, que Plasil, não sei se você é da área da amamentação, eu vou tentar dissecar essa informação para ficar mais fácil para você. O Plasil é um medicamento para náuseas, muito comum, por exemplo, em pessoas que têm enxaqueca crônica, que vai para o hospital tomar um antiemético e um analgésico para melhorar de enxaqueca, enfim. O Plasil, ele é um medicamento que tem como efeito colateral um pseudo aumento de produção de leite em mulheres que estão no processo da amamentação. Mas eu não recomendo o uso desse medicamento, tá? Porque quando a mulher para o uso desse medicamento, normalmente a produção de leite faz efeito rebote. Então, tanto que melhorou a produção de leite, a mulher para o medicamento, a produção despenca. E outra coisa é que tá bem claro lá na bula os riscos de efeito extrapiramidal em gestantes e mulheres que amamentam. O que é o efeito extrapiramidal? São as anormalidades que a medicação pode provocar. As mulheres podem ficar agitadas, podem ficar mais emocionadas, podem ficar incomodadas com a roupa, podem entrar ali em pequenos surtos psíquicos. Então, o Plasil não é uma medicação que rotineiramente deve ser proporcionado ali para as mulheres, né? E tinha uma época lá no hospital em que os médicos prescreviam muito Plasil, assim, na tentativa até de melhorar a rotatividade do público materno-infantil lá na maternidade, para dispor de leito e internar novas pacientes que estavam no centro obstétrico e precisavam subir. E eu propus um acordo ali para todo mundo. Gente, eu banco todo o material do aurículo, porque é baratíssimo, né? Eu banco todo o material do aurículo, mas me deixem fazer a auriculoterapia pelo menos 15 dias nessa mulherada e vamos tirar o Plasil, né? Então, o corredor de cá, a gente tinha 2 paredes de leitos, né? Era 13 leitos para um lado e 13 leitos para o outro lado. Eu falei, então esses 13 leitos de cá, vocês continuam dando Plasil. Quem tiver internado para cá, não dá Plasil, deixa eu cuidar desses pacientes com aurículo e pasmem. Depois de 15 dias, os pediatras me rodearam numa conversa e falaram assim, quanto é esses produtos de aurículo que a gente vai te ajudar a comprar? Você dá conta de continuar fazendo, só que agora em todo mundo? Porque o resultado foi fantástico. Foi fantástico, foi acima do esperado, né? Através do estímulo ali na orelha das pacientes, a gente conseguia, então, manter, e assim, a gente estimulava ali a produção de leite junto com outros conjuntos de técnicas que a gente promovia na maternidade, né? Nós éramos um hospital que buscava muito o selo do Instituto Amigo da Criança, então a gente não entrava chupeta, não entrava mamadeira, não entrava fórmula, era só mesmo quando tinha muita indicação. E aí
nós entramos com o protocolo de aurículo e eu acompanhava essas mulheres no ambulatório pós-parto, cujo eu era a pessoa responsável por esses retornos, né? Então eu percebia que não tinha uma queda de produção de leite depois. E a própria auriculoterapia, ela fala isso, né? Ela harmoniza o nosso Qi, né? Harmoniza a nossa energia. Ela não é um estímulo medicamentoso que quando você para ali ou quando você tira o estímulo, aquela produção despenca. Ela harmoniza, né? E uma coisa quando tá harmonizada só vai desarmonizar por outras questões. Então, nossa, eu adoro a auriculoterapia para uma série de questões do público materno-infantil. Então, se você é um profissional que atua com práticas integrativas, né, e recebe gestantes aí no seu consultório, saiba que você, né, é um profissional também escolhido para ser consultor materno-infantil e oferecer uma série de outros serviços para esse público, né, que se chega no seu espaço buscando ali uma paz, uma serenidade na gestação para lidar melhor com esse nascimento, às vezes uma aceitação da gestação, ele busca o seu serviço de acupunturista, de floral, de aroma, de aurículo, né? Imagina essa mesma mãe que está gestando saber que você também é consultora materno-infantil, que você também presta uma série de serviços para ela, né? A partir do momento que ela estabelece uma relação de confiança com você, acabou. Ela fecha todos os demais serviços com você porque ela vai precisar. Consultora materno-infantil, gestantes precisam de nós. E não fica difícil a gente mostrar para elas o quanto elas precisam da gente, tá bom? Pessoas com experiência em maternidade e formações complementares, né? Então, qualquer outros profissionais. Vamos supor que você fez um curso de massagem Xantala para bebês. E você já atua com massagem Xantala para bebês. Que legal! Esse mesmo público infantil que você atende, que você já ministra os seus cursos, os seus cuidados, né? Você pode estender o seu serviço através da consultoria materno-infantil. Esse público, ele precisa de você, ele precisa da sua atuação. Passe a perguntar para as mães que você atende, né? Que você presta o seu serviço de massagem Xantala, se ela conseguiu amamentar o bebê. Como foi o processo da amamentação? Pergunta para ela se ela tem medo. Peraí, gente. Ai, desculpa. Pergunta para ela se ela tem medo do bebê engasgar. Se ela sabe o que é morte súbita. Se ela sabe como socorrer o bebê em caso de queda, acidente, convulsão, febre, né? Você dizendo para ela, plantando nela esses... Você sabe, você conhece, e se isso acontecer, né? E aí depois você diz para ela, olha, eu sou também consultora materno-infantil e para que você se sinta mais seguro nessas questões de acidentes domésticos, eu tenho aqui o meu serviço de consultoria em acidentes domésticos, o meu curso, né, de consultoria em acidentes domésticos, onde eu vou capacitar você e sua família a prestar todos os primeiros socorros para o bebê e prevenir também acidentes no seu lar, né? Então, olha só, além da massagem Xantala para bebês, você consegue oferecer um outro serviço a mais. Outra coisa que dentro da minha formação como consultora materno-infantil eu ofereço, né, não são todos os cursos que tem isso, mas, por exemplo, as habilidades da higiene Xantala, né? A higiene natural, gente, desculpa. A higiene natural. Higiene natural também é uma prática muito, muito pouco falada, mas com milhares de benefícios, né? A semana passada eu dei aula aqui para a turma falando sobre a higiene natural e eu sempre começo perguntando, né? Vocês sabem o que é higiene natural? Ah, eu achei que higiene natural era desfraude precoce, achei que higiene natural, nossa, nem imaginei que era isso, né? Então, todo bebê que sofre de cólica, vem você lá mostrando os benefícios da higiene natural. Isso é ser consultora materno-infantil. É você saber todas as anormalidades que as famílias têm e que elas buscam já o serviço para resolver essas questões, né? Só que para isso você precisa desenvolver todas essas habilidades técnicas. E para isso existem formações específicas para esse fim. Mas se você
já tem experiência em maternidade, se você já atua, por exemplo, em berçário, em colégio que tem berçário, se você tem uma formação complementar, por exemplo, em técnica de yoga, em aromaterapia para relaxamento de mães e bebês, em massagem Chantala para bebês, basta que você busque capacitações, outras capacitações para incluir esse portfólio no serviço que você já executa. Olha que bacana, né? É fantástico ser consultor materno-infantil. A gente consegue amplificar de uma forma incrível, assim. E tem outros profissionais também que podem ser consultores materno-infantil, claro, gente. Quem trabalha com aconselhamento sobre sono, né? Quem trabalha com consultoria só de cuidados com o bebê, existem esses profissionais também, né? Que fazem essas formações soltas, tá? A gente sempre começa por formações soltas, é muito mais comum as formações soltas do que um programa completo de aprendizado. Eu super entendo, tá? Mas é aquilo, você já atende mães e bebês, vamos amplificar essa oportunidade para elas, né? Fonoaudiólogas também podem trabalhar. Terapeutas ocupacionais que atuam em desafios sensoriais e motores, né? Quantas mulheres gestantes não fazem terapia ocupacional? Quantas? Inúmeras, gente. Inúmeras. Quantas empresas grandes, multinacionais, têm o programa de terapia ocupacional para funcionário, para colaborador, né? Então, se você é um profissional que atua aí na Coca-Cola, que atua aí na... Aqui eu moro numa cidade de interior, tem muita indústria para cá, né? Então, nossa senhora, tem fábricas imensas aqui que tem esse profissional presente da terapia ocupacional. Imagina ele tá lá prestando o trabalho dele ali conforme contratado, e essas mulheres que atuam nessa empresa ficam sabendo que ele também presta o serviço de consultoria materno-infantil e oferece uma gama de serviços que promovem o bem-estar materno e bem-estar do bebê no momento da gestação e do pós-parto. É maravilhoso, né, gente? Então, olha só quantas pessoas podem ser. Vocês imaginavam, né, que tudo isso, todas essas pessoas poderiam ser consultores materno-infantil? Pois é muito amplo, né? É muito rico, tá? A gente só precisa de uma formação necessária para atuar como consultora materno-infantil, e o mais importante é obter uma base sólida de conhecimento, justamente para que você não se perca, né? É muito mais fácil para a maioria das pessoas fazer cursos soltos, né? Vou fazer uma formação ali, eu fui essa profissional, porque não é porque eu quis, não, é porque não existia. E não existe, ó, dá para contar nos dedos os cursos de consultor materno-infantil que existem hoje. Eu, de verdade, eu tô até com dificuldade de encontrar, tá? Eu só encontrei um até hoje, tá? Além do meu. Então, assim, eu fui essa profissional que saí fazendo curso solto, né? Eu faço um curso aqui, faço um curso ali, e aí eu, com esse monte de diploma na mão, o que eu faço com isso, né? E agora, por onde eu começo? Quais serviços eu vou oferecer? Em que momento eu ofereço um para uma mulher? Em que momento eu ofereço outro para outra mulher? E fiquei perdidinha com tanto diploma na minha mão, né? Então, ter um curso sólido, uma base sólida, que te ensina a orquestrar todos esses serviços, né? A forma de venda também é uma questão muito importante para que você tenha sucesso na sua jornada. Senão fica muito estranho ali, né? Você ter uma série de investimentos, ter ali uma série de diplomas na mão e não saber como distribuir isso para um público tão grande, né? De 7 mil bebês que nascem por dia no território nacional, né? Para poder triplicar os seus ganhos e, de fato, colher todos os benefícios que você precisa, tá? E agora vamos falar das habilidades, né? Que precisam ser desenvolvidas por esses profissionais. Primeiro, nós temos as habilidades técnicas específicas, né? Que nada mais é, gente, do que ter conhecimento científico atualizado, né? Domínio de temas como a amamentação, como primeiros socorros para recém-nascido, como as práticas integrativas e complementares agregam o nicho materno-infantil. É fundamental que a gente tenha essas formações, essas habilidades desenvolvidas, né? Mas não só isso, que a gente saiba orquestrá-las dentro de uma esteira de produtos de uma forma que a mulher saiba tudo que você tem como formação e saiba o momento certo de te contratar, tá bom?
que você saiba também avaliar e intervir, promover essas intervenções através dos seus cursos, né, de uma forma bem personalizada. Então, por exemplo, hoje eu tenho algumas famílias que eu estou acompanhando no processo da amamentação. Um desses bebês é filho de uma mulher que tem 2 cirurgias de reconstrução de mama. Amamentação desafiadora, no começo estava indo ok, percebi uma falha de apojadura, né, de sinais de apojadura, e o bebê com uma perda de peso acentuada. Foi necessário intervir com fórmula. O bebê entrou com fórmula, o que ele começou a apresentar? Cólica, distensão abdominal. Qual é o próximo curso que eu vou fazer para eles na sexta-feira? Higiene natural, já está fechado, né? Então, acompanhando essa família no processo da amamentação, eu observei uma necessidade e já fiz a venda de mais uma assessoria. Detalhe, é uma menina. Então, depois vai vir aí mais um procedimento, tá? É esse olhar diferenciado que você precisa ter na sua atuação como consultora materno-infantil. Não, vem de encontro ao que eu acabei de falar. Não adianta ter vários diplomas na mão e não saber o que fazer com eles, tá? A gente também precisa saber resolver os problemas, né, que as famílias nos trazem. E muitas vezes fazer como a psicóloga do meu filho um dia me falou, né? O Breno passou por uma fase em que ele tinha dificuldade em ouvir ali as nossas orientações, né? Por exemplo, na hora de se vestir. Ele queria se vestir do jeitinho dele, né? E aí, às vezes, era uma festinha de aniversário de um amiguinho e eu queria que ele usasse uma roupinha nova, uma roupinha guardada para aquele fim. E aí ele tinha dificuldade em aceitar, né? A Bianca também tem essas características, uma dificuldade de aceitar o que o pai e a mãe tá pedindo. Coloca essa roupa novinha, mas eu quero essa, manchada, furada, né? Não, mas ó, a gente vai para uma festa, numa festa a gente coloca a roupa assim, a gente não vai de chinelo, a gente vai de tênis, né? E uma vez a psicóloga do Breno falou para mim, não é assim, Aline, né? Não é no poder do convencimento. Dê 2 opções, né? Pega 2 roupas novas que você gostaria que ele usasse. O que ele quer só é ele decidir, ele bater o martelo. Ele não tá fazendo questão daquela roupa furada, amassada, manchada. Ele quer ter o poder de escolha. Então você conduz ele na escolha. Você separe 2 roupas novas, 2 meias novas, 2 sapatinhos e deixa ali, ó. E fala pra ele, escolhe ou esse ou esse. E deu super certo. Hoje a gente já segue a mesma política para a Bianca, por isso que com a Bianca a gente tem um pouco menos de dificuldade, porque eu aprendi isso lá com o Breno. Na atuação como consultora materno-infantil é a mesma coisa. O seu bebê tá com cólica, tá com desconforto abdominal, olha, eu tenho 2 alternativas aqui para você. A higiene natural e a massagem Chantala. As 2 técnicas colaboram de uma forma muito efetiva para a melhora da cólica e melhora no padrão de sono. Você quer fechar as 2 ou você quer fechar uma assessoria agora e depois a outra? Né? Você já faz isso diariamente aí no seu trabalho profissional? Depois conta aqui pra mim, já eu abro aqui pra gente conversar um pouquinho. Nossa, 2h04, já tô me excedendo aqui. Vamos aqui pro próximo slide, tá? Habilidades relacionais e emocionais, né? A gente precisa ter uma escuta ativa, né? Praticar a escuta ativa, para não intuir esse público do jeito que a gente às vezes faz com os nossos filhos, né? Algumas coisas a gente dá essa cartela de possibilidades, mas em outros momentos a gente tem que saber a hora certa de ouvir, né, o que esse público tem a nos dizer, por exemplo, às vezes na hora de nos sugerir, ou então na hora de um desabafo materno aí, né, eu lembro muito bem de uma vez que eu fui contratada por um pai num atendimento de amamentação de gêmeas, eram 2 meninas e as meninas mamavam muito bem, né, eram gêmeas por FIF e elas mamavam muito bem. Mas a mãe tinha um pouco de desconforto e tal, e especialmente o que incomodava muito era a mamada noturna, né, e aí a mãe foi comigo pro quarto, pediu pro pai sair, mas foi ele que tinha me contratado, ele ficou decepcionado de ter que sair do quarto, porque foi um pedido dela, e daí ela pegou na minha mão e fez assim, Aline, eu não quero amamentar. É ele que quer, mas eu não quero. Diga pra ele que o corpo é meu e que eu não tô afim de amamentar. Gente, essa mulher tava errada? Ela tem completa sabedoria de todos os benefícios do leite materno? Ela tem clareza de todos os benefícios da amamentação para ela e para o bebê dela? Quem sou eu para dizer que ela tem que amamentar?
né? Então, olha só, imagina se eu chego lá já metralhando essa família, né? Em outro momento eu venho falar mais detalhes sobre esse atendimento, mas eu quero puxar aqui pro tom da nossa conversa. Imagina se eu chego lá metralhando essa mulher com pega, posicionamento e não sei o quê, porque como é que tá o peso? E lá. Eu primeiro tenho que ouvir, e eu tenho que ouvir ela, por mais que ele tenha me contratado, quem amamenta é ela, né? E na primeira, eu nem abri minha boca, ela já me colocou no quarto, eu já sentei do lado dela e eu falei, como é que eu posso te ajudar? E aí ela já me veio com essa bomba, né? Porque a gente também tem que ter controle emocional, né? Então, é isso que fala essa habilidade, né? Ter controle ali do que de fato é bem-vindo, da gente verbalizar na casa de uma paciente ou não, tá? Então, empatia, uma escuta ativa, paciência e compreensão, né? O desenho daquela família diz respeito àquela família, não é porque na sua casa é assim, que na casa dos outros vai ser assado, né? A gente tem que respeitar o ambiente que a gente está adentrando para prestar o nosso atendimento, né? A gente precisa ter habilidades de inteligência emocional para saber lidar com situações delicadas, né? Tive um caso de uma mulher que me marcou muito, que eu tive muita dificuldade depois de digerir aquela questão da amamentação para ela, porque ela queria amamentar de todo custo, mas foi um dos poucos casos que eu contraindiquei a amamentação, porque ela tinha uma reconstrução mamilar, 3 vezes de manipulação mamilar e uma reconstrução de tecido, e assim, o bebê encostava na mama dela, pum, já abria a lesão, né? Então, não dava mais, ela ia fazer uma necrose daquela areola, sabe? Tinha sido laser, tinha sido tudo. É um tecido que foi manipulado muitas vezes, né? Foi a única vez na minha vida que eu contraindiquei a amamentação, mas ela continuou amamentando ainda alguns dias, até que o marido dela me mandou uma mensagem e eu novamente reforcei a minha conduta ali, inclusive pro pediatra e pro obstetra, para poder ter ali uma rede de apoio nesse sentido, porque ali ia dar ruim, tá? Então a gente tem que ter essa inteligência emocional, de saber notificar os profissionais que estão junto com essa mulher também nessa vivência aí, nessa dificuldade que ela tá enfrentando, tá? De acionar psicólogo, de acionar outros profissionais, no caso dela foi o obstetra e o pediatra, acionar o genitor, né, que tava ali no home office, mas estava ali, então eu tive a oportunidade de dizer, enfim, a gente tem que ir com a nossa cabeça além, ó, para nos cercar e ajudar essa mulher aí nesse período tão difícil que ele estava passando, tá? Então é importante que a gente tenha essas habilidades relacionais e emocionais em desenvolvimento, tá? Às vezes a gente não tem, nossa, eu sou muito boa nesse manejo. Quem sou eu para dizer a mulher mais chorona desse mundo, né? Eu choro por tudo. Quem me conhece aqui nos bastidores sabe bem, né? Mas, no momento que a gente está prestando nosso auxílio ali, né? A gente tem que saber desenvolver essas habilidades. E caso você não tenha profissional e ainda assim você queira ser um profissional atuante na consultoria materno-infantil, calma. Tudo a gente pode desenvolver na nossa vida, né? E com você não vai ser diferente, tá? Tudo é uma questão de desenvolvimento. Eu precisei me desenvolver, né? Para não olhar para toda a amamentação com dificuldade, lembrar da história que eu tive com o Breno, né? Então a gente se desenvolve, a gente cresce, amadurece muito a cada vivência com as famílias, tá? Habilidades pedagógicas, né? A capacidade de ensinar, saber instruir mães e familiares sobre técnica, pega correta da amamentação, todo o manejo ali do lar seguro, né? Dos cuidados gerais com o bebê. E, gente, essas habilidades pedagógicas eu já vou além, tá? O mundo é gigantesco. Você sabe que a gente tem brasileiro em tudo quanto é lugar, né? Então, ter essas habilidades pedagógicas, inclusive para que você ensine mães e gestantes de forma online, é excelente, porque você acha que é em todo lugar do mundo que tem consultora materno-infantil? Não é, né? Então, é muito interessante. Você guia a mulher. Na consultoria de amamentação online, você precisa ter o poder de saber guiá-la. Porque você não vai ajudar pondo a mão ali.
Você vai verbalizar o que ela tem que fazer. Então, pegue a sua mão direita, coloque na cabeça do bebê dessa forma. E aí você vai guiando ela. Então, isso é uma habilidade pedagógica que a gente vai construindo, tá? Estímulo à autonomia materna, né? Didática em grupos e didática de uma forma individual, né? Além disso, a gente precisa desenvolver habilidades também éticas e profissionais, no sentido de sigilo e respeito à privacidade. Então, por exemplo, aqui eu citei alguns casos de amamentação, mas eu não dei nome de ninguém, eu não falei o bairro que eu tava. Enfim, eu posso falar um pouquinho sobre alguns casos para trazer uma colaboração pro que eu tô querendo dizer aqui nesse encontro educativo, né? Mas eu tenho que saber até que ponto eu vou na hora de dar nome aos bois, tá? Então, você é a mesma coisa, precisa saber se posicionar, uma postura ética e profissional até no domicílio dessa cliente, medidas de higiene, né, gente? Propé, touca, máscara, saber trabalhar em rede multidisciplinar, né? Então, eu estou atendendo uma família assim, em que eu identifiquei que seria muito interessante a coleta de colostro na gestação, porque esse bebê tem risco assado cozido. Tá, mas eu não vou fazer isso sozinha. A coleta de colostro na gestação, eu preciso compartilhar desse propósito com o obstetra. Então, a gente vai lá e liga pro obstetra, manda uma mensagem, manda um e-mail, conversa com o obstetra, né? Ouve dele o que ele tem a dizer, né? E aí a gente tem que saber, então, trabalhar em equipe, tá? E busca contínua por aprendizado, estar aberta a feedbacks constantemente, buscar atualizações profissionais, tá? Então, essas são algumas das habilidades técnicas que eu acredito que sejam fundamentais. Tem mais para desenvolver? Claro que tem, mas o objetivo aqui nessa live é trazer o máximo de informações que eu posso para contribuir para o seu aprendizado, porque eu desejo muito que você seja uma consultora materno-infantil que triplica a renda da sua hora trabalhada, tá? Eu vou ativar aqui os comentários novamente para ver se vocês têm alguma coisa a trazer, né? Alguma pergunta para fazer com relação a esse tema, mas já acrescento que essa live ela vai ficar gravada e disponível para você assistir aqui se você precisar, caso você não tenha conseguido assistir todo o conteúdo, tá? Eu fiquei aqui um tempão, gente, né? Tem conteúdo a rodo aqui para você poder aprofundar os seus conhecimentos. E caso você tenha chego aqui, né, e não saiba, estão abertas inscrições para a Semana da Consultora Materno-Infantil, um evento 100% online, completamente gratuito, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de dezembro, onde eu vou te ensinar a triplicar a renda da sua atual hora trabalhada através da consultoria materno-infantil. Então, se esse assunto te interessa, se você é uma dessas profissionais, né? Se você está disposta a desenvolver habilidades, né, para atuar com mães e bebês, eu vou ter o maior carinho em te guiar nesse processo de aprendizado e contribuir de uma forma bem efetiva aí na sua carreira profissional. Combinado? Deu por hoje. Amanhã eu estarei aqui novamente. Vou colocar aqui mais tarde o post no perfil com o tema de todas as lives que vão acontecer pré-semana da consultora materno-infantil. Convide os seus amigos, convide os seus colegas de trabalho, né? Caso você conheça outras pessoas que possam ser a sua rede de apoio aí onde você reside, né? Para também serem consultores materno-infantil. Eu estava conversando isso a semana passada com uma aluna, né? Poxa vida, é interessante a gente trocar, a gente não tem que ter medo de concorrência, gente. Os colegas de categoria, eles nos ajudam demais. Dei vários exemplos para aquela aluna. Por exemplo, eu tive uma situação em que o meu avô estava internado. Eu sou a neta mais velha, né? E os meus primos moravam mais longe, eu tenho um primo até fora do país. Então, no momento que o meu avô estava internado, eu sentia a necessidade de acompanhar ele ali na internação. E naquela semana de que ele ficou internado, eu tive vários atendimentos pipocando, assim, de amamentação, de curso de gestante, de técnicas, enfim.
eu deleguei, eu passei para um outro colega consultor materno infantil, de graça. Claro que não, gente. Existem parcerias que a gente faz ali com os colegas da área, né? Em que a gente nunca fica sem respaldo, nunca fica sem retorno financeiro, tá? Mas tudo isso eu vou deixar para falar mais lá na semana da consultora materno infantil. Quero deixar você com um gostinho de quero mais, sim, porque aqui já deu, já falei demais por hoje, era para ser uma live mais curta. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você teve algum insight aí durante essa aula, escreve para mim nos comentários aqui que eu volto depois para responder. E se você tiver algum assunto que você gostaria que eu trouxesse nas próximas lives, o conteúdo dessa semana toda tá pronto. Da semana que vem ainda não, porque vai ter live todo dia, tá? Então pode mandar para mim por direct que eu vou considerar aqui e vou analisar para trazer o assunto que você tá sugerindo para uma live também. Combinado? Um beijo enorme para vocês. Boa semana. Não esqueçam de fazer a inscrição na semana da consultora materno infantil. Um beijo. Tchau, tchau.